Bom, quando a Justiça emite uma ordem de sentença para o INSS, o processo envolve uma série de etapas e obrigações legais que impactam diretamente o segurado e o INSS. Nós vamos explicar detalhes do que ocorre a partir do momento em que a Justiça concede a sentença. Quais são os prazos para serem cumpridos? São diversas dúvidas, tá? As possíveis reações por parte do INSS, além das implicações que podem ocorrer, tá? Que são amplas. Com o pedido é para explicar detalhadamente o conteúdo que está subdividido em seções, tá? Por exemplo, o papel da Justiça na concessão do benefício. A Justiça desempenha um papel fundamental para a concessão do benefício quando o INSS recusa o pedido ou demora para analisá-lo. Muitos segurados recorrem ao Poder Judiciário quando seus pedidos são negados, ou quando há uma demora excessiva por parte do INSS. Quando a Justiça decide em favor do segurado, seja em primeira instância ou em instância superior, ela emite uma sentença que deve ser cumprida pelo INSS. Essa sentença pode determinar concessão imediata do benefício, pagamento de valores retroativos ou revisão de um benefício já concedido. O objetivo é assegurar que o segurado tenha o seu direito reconhecido e protegido. É aquilo, decisão judicial não se discute, cumpre-se. O INSS tem que aprender isso, tá? Uma sentença judicial que determina a concessão de um benefício pelo INSS, geralmente ela contém 3 elementos. A obrigação da concessão, que a Justiça especifica qual o benefício que deve ser concedido ao segurado, por exemplo, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, a pensão por morte. O cálculo, né? A sentença vai determinar a partir de qual benefício deve ser pago e o valor correspondente, considerando a média de contribuições do segurado ou um outro critério estabelecido pela legislação. Os valores retroativos, que em muitos casos o segurado tem direito a receber esses valores desde a data da solicitação até a data da concessão, o que corresponde aí, às vezes, em pagamentos até substanciais. Após a emissão dessa sentença judicial favorável ao segurado, o INSS também tem prazo específico para cumprir a decisão, tá? Não é quando eles querem ou quando eles acham que deve, não. Esse prazo pode variar dependendo do tipo de decisão, do tribunal que foi envolvido. Geralmente, o prazo inicial para cumprimento de uma sentença em primeira instância, ele é de 30 dias contados a partir da data em que o INSS foi notificado, oficialmente. Tem que aguardar a notificação. O INSS tem que saber que ele recebeu uma sentença. Se o INSS não cumprir a decisão dentro do prazo, ele pode ser penalizado. O segurado, ou então o advogado, se o segurado tiver, pode solicitar aí a aplicação de multa, aumento de pressão sobre o instituto. Em alguns casos, pode-se recorrer com mandado de segurança, que é um instrumento jurídico para segurar a ordem judicial seja cumprida de maneira rápida. Nesse caso, o mandado de segurança, pessoal, precisa do advogado, tá? A antecipação da sentença. Isso é uma notícia boa, tá? Que acontece. Nem sempre o juiz não tem a obrigação, mas também ela é conhecida como tutela antecipada. É uma medida jurídica aplicada por um juiz que identifica a necessidade de garantir direitos urgentes do segurado, especialmente em situação de risco. Ela permite que o segurado receba o benefício antes da conclusão final do processo, evitando maiores prejuízos financeiros e sociais. Essa antecipação ela é comumente aplicada em casos em que a pessoa está em condições de saúde grave, situação de vulnerabilidade extrema ou quando há evidências claras de que o direito é incontroverso. Para conceder a tutela, o juiz precisa avaliar 2 critérios: a verossimilhança das alegações, quer dizer, a verdade do segurado, se ele está em risco, danos irreparáveis ou difícil reparação, caso o benefício não seja concedido de imediato. Essa verossimilhança significa que o juiz, baseado nas provas apresentadas, ele acredita que é muito provável que o segurado tenha direito ao benefício. Já o risco de dano irreparável refere-se à possibilidade se o segurado pode enfrentar dificuldades graves financeiras ou à saúde, enquanto aguarda uma decisão definitiva do processo. A tutela antecipada ela é bastante comum em processos que envolvem benefícios de incapacidade, como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, especialmente quando o segurado está impossibilitado de trabalhar, depende financeiramente do benefício da sobrevivência. Eu recebo às vezes muitos relatos, a gente fica triste, mas
O que eu posso fazer essa parte, trazer conteúdos aqui explicando de pessoas que estão em situação desesperadora, me colocam aqui nos comentários, né? Estão aguardando o processo na justiça. Você está ouvindo esse vídeo, está nessa situação, você pode pedir uma tutela antecipada para o juiz. Faça chegar ao juiz a sua situação desesperadora, com risco de passar fome, contas, de ser despejado por um aluguel, e o juiz antecipa. Ele não é obrigado, mas é uma possibilidade. A demora na concessão definitiva pode agravar a situação do segurado, levando aí a maiores dificuldades. Então, só isso já justifica a antecipação. Contudo, é importante destacar que a antecipação da tutela também não é definitiva. Ela pode ser revertida ao final do processo. O juiz decide que o segurado não tem direito ao benefício. Nessa hipótese, o segurado pode ser obrigado a devolver valores recebidos durante o período de antecipação, se for comprovado que foi má fé. No entanto, em muitas situações, os juízes têm cautela de conceder a tutela antecipada para evitar cenários que o segurado seja prejudicado posteriormente. Em suma, a tutela é uma ferramenta judicial que visa proteger os segurados que enfrentam risco imediato, assegurando o direito provisório à decisão final. Isso representa garantir que ele não sofra mais em virtude da morosidade de um processo judicial. O INSS pode recorrer da decisão judicial em determinados casos, especialmente quando há interpretações controversas sobre a legislação previdenciária ou quando há dúvidas quanto aos direitos do segurado. Os recursos mais comuns utilizados são a apelação, que é quando o INSS discorda da sentença proferida pelo juiz em primeira instância e ele vai apelar a um tribunal federal que vai revisar essa decisão. O recurso especial extraordinário, que é em casos em que envolvem aí questões constitucionais ou divergências de interpretação da lei, ele pode recorrer também ao STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, ou ao Supremo Tribunal Federal. Contudo, nem todos os casos permitem recurso, especialmente quando a sentença já transitou em julgado, ou seja, quando não há mais possibilidade de contestação. Nesse caso, o INSS ele é obrigado a cumprir a sentença sem recorrer a instâncias superiores. Esse trânsito em julgado, pessoal, significa que não cabe mais recurso, tá? É o momento em que a sentença se torna definitiva e o INSS tem que cumprir imediatamente a ordem, sem conversa, tá? O INSS ele deve providenciar a concessão do benefício conforme determinado pela Justiça. O não cumprimento, nós já falamos que pode ter sanções severas, cobranças judiciais de valores, casos extremos, até responsabilizar os gestores da agência, por exemplo, que não está fazendo a implantação do benefício. Essas decisões, elas devem ser claras e a obrigação do INSS no cumprimento não deve demorar. Um dos motivos que eles alegam que demora demais é a alta demanda, que a instituição está lidando com diversos problemas, a capacidade de responder às determinações judiciais, mas o segurado ele não tem nada a ver com isso, ele já está numa situação de vulnerabilidade. E outra, ele pagou, ninguém está fazendo caridade, dando esmola, não. O segurado, ele tem direito ao benefício porque ele pagou. Não se esqueça que um dos requisitos é você ter a qualidade de segurado, que é estar contribuindo com o regime geral, no caso de um acidente, de uma lesão, ou estar no período de graça, e ter as 12 contribuições, que são isentas em alguns casos, mas na maioria deles você tem que ter 12 contribuições pagas para você ter direito ao benefício. Então, esse papinho de, nós estamos com um problema, negativo. Vocês estão com um problema? Paga o segurado e depois resolva o seu problema. O segurado não está procurando uma casa de caridade. E os funcionários do INSS devem respeito. Isso desde o perito, ao responsável pela agência, ao atendente, respeito aos segurados. Porque quem paga o seu salário, o funcionário público, é o segurado do INSS. Vocês recebem o salário por causa das contribuições de todo o trabalhador. Às vezes se esquecem disso, nós somos obrigados a lembrar. Esse pagamento de retroativo, né, pessoal, é aquilo que quando o INSS legou lá atrás o seu pedido e você recorreu administrativamente, não adiantou, foi para a justiça, se a decisão é favorável para você, você tem direito a receber desde lá da primeira recusa. Então, esses valores, conhecidos como atrasados, eles podem ser pagos tanto em requisição de pequenos valores, que tem um limite, tá, de 60 salários mínimos. Elas são melhores para receber, porque em 60 dias, no máximo,
você está com dinheiro na mão. Agora, quando ultrapassa o valor de 60 salários mínimos, aí é precatório, são títulos, depende do governo fazer a liberação. Pode demorar 1 ano, 2 anos para receber. O que muita gente não sabe, que eu já falei também, inclusive em alguns outros vídeos, é que você que ultrapassou, por exemplo, dependendo aí 2, 3, 5 mil o valor de 60 salários mínimos e caiu para receber em precatório, você pode abrir mão desse excedente até 60 salários mínimos. O que passou de 60 salários mínimos, você abre mão, que aí você recebe em 60 dias. Pode falar com o seu advogado, pode entrar com esse pedido, porque muito melhor você ter o dinheiro em 60 dias nas mãos do que ficar guardando 2 anos. Ah, mas aí eles falam, mas é corrigido. Corrigido com o quê? Veja lá no supermercado, o valor de hoje, daqui 2 anos, você vê o quanto corrigiu esse dinheiro e o quanto corrigiu o produto lá no supermercado, que você vai ver se compensou. São as pegadinhas que vivem aqui no Brasil. Nós, como já somos macaco velho, a gente sabe como é que funcionam as coisas, então a gente está passando para vocês, né, pessoal? Quanta gente aí não sabe disso? Vocês se lembram aquela época que a gente ia no mercado, o cara estava com a maquininha remarcando e a gente tinha que ir correndo na frente dele para pegar com o preço anterior? Quem se lembra disso? Eu não sou tão velho assim não, viu, pessoal? É que na época eu já era adolescente, né? Não, é que eu ia com o papai e com a mamãe lá no mercado, tá? É só uma brincadeirinha para descontrair. Mas os mais antigos aí, você que é jovem, vocês não sabem o que nós já passamos nesse país aqui, tá? Inclusive nós estamos passando, mas não pode mais falar, tem que ficar quietinho. Se eu quiser continuar trabalhando, quiser continuar tendo a minha liberdade e tal, eu tenho que ficar quietinho, não pode falar. Tá bom, meu amigo e minha amiga? Eu espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Eu gosto de falar de vez em quando, com ironia, né? Tem muita gente aí que está entendendo o que eu estou falando, mas a gente usa um pouquinho de ironia, de diversão também, para descontrair também, não é verdade? É necessário. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham tirado dúvidas, esclarecido. Para você que está chegando a primeira vez aqui, gostou do nosso trabalho, dá um like aqui para fortalecer o nosso trabalho, vai ajudar bastante. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você ser sempre beneficiado com os nossos novos conteúdos, tá? Você só tem a ganhar com isso, tá bom, meu amigo e minha amiga? Não paga nada, é de graça, tá? E vocês, meu amigo e minha amiga, muitos que já me acompanham desde o início do canal, outros já estão há alguns anos comigo aqui, meu muito obrigado, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Eu deixo um forte abraço a todos vocês e até os próximos vídeos.